Vamos meditar na palavra de Deus nessa tarde. Eu estava meditando na palavra de Deus, na passagem em que o cego, chamado cego Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. E Jesus ia passando e com ele uma grande multidão, porque aonde Jesus andava, uma multidão o seguia. E aquele cego, ouvindo aquele barulho daquela multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. E alguém falou: é Jesus que está passando. E aquele cego, ele não perdeu tempo. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque aquele cego, ele não tinha visão, mas ele tinha audição. Aquele cego, ele não tinha visão, mas ele tinha voz. Então, muitas vezes, nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida, nos falta algo e nós esquecemos de usar o que temos. Se você não tem visão, usa sua voz para clamar a Deus, para pedir a sua visão de volta. Se você não tem visão, mas você tem ouvido, ouça a palavra de Deus, porque está escrito que a palavra de Deus liberta. Está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir na Bíblia passagens que nos ensinam a atrair a bênção e a fugir da maldição. Na palavra de Deus, você vai lendo e vai descobrindo. Eu descobri. Eu me converti lendo a Bíblia, descobrindo na Bíblia o que eu fazia de errado e o certo que eu não fazia. Então, se você, por isso que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que você passa a conhecer a palavra de Deus, você vai ver lá o que você faz que é errado. Você vai ver coisas que você devia fazer e você não faz, que também é errado. A gente não erra só por fazer, mas também erra por deixar de fazer certas coisas. Então, aquele cego usou o que ele tinha. E começou a gritar, e o povo dizia: cala-te, Bartimeu, ele não vai te escutar. Mas aquele povo ali que seguia Jesus, o que eles não sabiam é que Jesus jamais vai lhe ignorar se você gritar por ele. Se você clamar por Jesus, se você gritar por Jesus, ele vai te ouvir. E o melhor de tudo, ele vai atender a sua petição. O que você está pedindo ao Senhor nessa tarde? Não, Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Deus sabe o que eu necessito, sabe? Ele também sabia que aquele homem era cego. Ele também sabia que aquele homem precisava e queria ver. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus perguntou. Ou seja, perguntou o que ele já sabia. Só para ouvir o cego falar. E muitas vezes você está sofrendo, não clama a Deus, Deus está sabendo o que você necessita, mas Ele quer ouvir a sua voz através de uma oração. Você entendeu? E aquele cego não perdeu tempo, ele aproveitou a chance que ele estava tendo. Porque ele ouvia falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos. Então ele cria que se ele tivesse um encontro com Jesus, ele voltava a ver. Então, irmãos, e o povo dizia: cala-te, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Mas Deus estava ouvindo. Jesus estava ouvindo os gritos daquele cego, mesmo em meio ao barulho de uma grande multidão. E Jesus falou: traz até mim. E eles chegaram lá e disseram: vem, o mestre te chama. Imediatamente,
Bartimeu jogou a capa fora. Ou seja, aquela capa que os governadores davam para os mendigos, porque eles viviam à beira da estrada, né, onde passavam frio, mas também identificava como mendigos para pedir esmolas. E Bartimeu não pediu a Jesus riqueza, ele não pediu uma esmola de dinheiro, de comida, não. Ele pediu, sabe o quê? O que é impossível para o homem. Porque só Deus dá visão, só Deus. Então ele pediu o que só Deus podia fazer. O que ele podia fazer naquela hora era gritar por Jesus, era pedir misericórdia, como ele fez. Então Jesus, sendo o Deus do impossível, fez o impossível, que foi aquele homem voltar a ver. Então o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Ah, missionária, mas eu não sei o que fazer diante dessa causa, sabe não? Eu te dou só uma dica. Ora a Deus e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Deus, me orienta, me dá entendimento, me mostra o que eu tenho que fazer, Senhor. Aí ele vai te revelar, ele vai te mostrar, ele vai te dar uma ideia do que fazer. E você vai obedecer e ele vai fazer a parte dele, que é o impossível. E ali levaram Bartimeu até Jesus. Chegando ali, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu volte a ver. E Jesus falou: segundo a tua fé, veja. Amém? Você viu que Jesus não apenas disse veja, não. Jesus disse: segundo a tua fé, veja. Então, o que foi que Deus usou para dar vista ao cego? A fé. Você tem fé? Se você tem fé, pode ir a Jesus com a sua causa entregue diante dele, que você vai ter vitória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para ir a Deus, nós temos que ir com fé, com confiança, crendo que ele pode fazer. Você quer ver como nós temos que crer e ter fé? Quando Jesus chegou num certo lugar e tinha um moço endemoniado que se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai daquele menino pediu aos discípulos que expulsasse aquele espírito maligno, porque o filho dele estava a ponto de morrer. Mas os discípulos não conseguiram expulsar. Quando Jesus chegou, ele correu para os pés de Jesus. E Jesus disse assim: tu crê que eu posso fazer isso? E ele disse: sim, Senhor, eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele acreditava que Jesus curava e que expulsava demônio, porque ele já ouvia a história de Jesus, né? A trajetória de Jesus. Mas a causa dele era tão difícil que para ele, a dele, ele já não tinha tanta fé que ia acontecer. Porque os discípulos já tinham tentado e não tinham conseguido. Mas Jesus disse: tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, Jesus ordenou e aí eles saíram, aqueles espíritos perturbadores da mente daquele moço, e ele foi liberto, porque aquele homem creu. Ele confessou para Jesus que ele cria. Assim foi Bartimeu. Ele disse: segundo a tua fé, veja. E Bartimeu voltou a ver. Bartimeu passou a ver a partir daquele momento ali. E tem mais, Bartimeu não saiu correndo ao contrário, e não, ele seguiu Jesus, viu? Ele estava à beira do caminho, agora ele entrou no caminho. Aí a história de Bartimeu mudou. Ele foi grato a Deus e seguiu a Jesus. Ele não abandonou Jesus, ele seguiu no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Tua vida está difícil porque você está na beira do caminho. Entra para o caminho e segue Jesus, que você vai ver a sua história mudar. Como que eu vou seguir a Jesus? Confessa o nome de Jesus como seu Salvador, vai numa igreja, pede uma oração e confessa o nome dele, sua história muda. Te garanto. A minha mudou. Vá até ele.